Quem chega agora ao vivo é Juliana Rabelo. Juliana vai atualizar para a gente a posição aqui de Santa Catarina com relação àquele foco de gripe aviária que foi identificado no Rio Grande do Sul. Desde a semana passada a gente está acompanhando e atualizando isso para vocês. Neste momento, o ministro da Agricultura, inclusive, fala numa coletiva lá no Ministério em Brasília. A gente está monitorando, Dalila Bernardi monitorando lá em Brasília, Juliana também aqui, e vem então da nossa redação integrada com as últimas informações também sobre essa situação. Fala, Juliana, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a você que nos assiste. É isso mesmo. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está neste momento dando uma coletiva de imprensa, conversando com jornalistas sobre esses casos da gripe aviária. Segundo o ministro, é necessário, então, respeitar o acordo, o protocolo acordado com a China e também, cientificamente falando, que é de suspender essas exportações aí no período de 28 dias, né? Para caso, se não houver nenhuma outra confirmação durante esse período, aí sim retomar o status de livre de gripe aviária. O ministro ainda disse sobre a importância de regionalizar esses casos para que não afete produtores aí de outras regiões brasileiras e afirmou sobre o impacto, né, que é difícil mensurar o impacto, estimar, porque depende de quanto tempo vai ficar então suspenso, né, já que o segundo local onde foi aí encontrado, confirmado esse caso de gripe aviária vai ser limpo amanhã e aí sim começa a contagem dos 28 dias de suspensão. A ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, se manifestou também sobre a detecção da influenza aviária em uma granja e em um zoológico há uns 3 dias no Rio Grande do Sul. Segundo a associação, várias medidas de controle já foram tomadas por parte do governo federal, já foram feitos os raios de contenção de 3 quilômetros, as barreiras sanitárias e o rastreamento também dos produtos que saíram, então, deste local, principalmente dessa granja. A granja já foi sanitizada e os animais também já foram sacrificados. Essa é a primeira vez que a gripe aviária é detectada em uma granja comercial no Brasil. Mas, segundo a ABPA, o Brasil já estava se preparando para quando um caso desse acontecesse. E por conta desses casos confirmados no Rio Grande do Sul, a China suspendeu a exportação de carne de frango e derivados, né, do Brasil, afetando 14 frigoríficos de Santa Catarina que estão localizados nas cidades de Concórdia, Nova Veneza, Quilombo, Forquilinha, Maravilha, São José, Ceará, Itapiranga, Xaxim, Videira, Itajaí, Guatambu e Chapecó. O presidente da ABPA, que é o Ricardo Santin, ele tranquilizou em relação a essa contaminação da doença aviária, né, afirmando que não há perigo das pessoas pegarem a gripe aviária em caso de consumo desse tipo de produtos, né? Então não é capaz de disseminar a doença para pessoas. A gente tem aí uma fala dele. Vamos ouvir o que ele falou. Porque essa é uma doença das aves e não uma doença que se transmite para as pessoas. Não se transmite pelo consumo de frango, nem tampouco pelo consumo de ovos. Aliás, o grande risco que tem dessa doença é que ela mate as aves e falte comida porque as aves pereceram por doença. Por isso cuidamos tanto. Cuidamos das aves e das pessoas. É importante lembrar, pode comer tranquilamente frango, pode comer tranquilamente ovo. Não há nenhum risco para as pessoas no consumo dessa carne. Aliás, o mundo inteiro consome mais de 100 milhões de toneladas de frango em todos os países do mundo. E muitos deles, a grande maioria, convivem com essa doença porque sabem segregar para proteger os plantéis e também os trabalhadores que estão lá. É isso, a China é o principal destino, né, da carne de frango brasileira. De janeiro a abril deste ano, para a gente ter uma ideia, 192 mil toneladas de carne de frango foram exportados para o país asiático. E agora é aguardar para ver se não há nenhuma outra confirmação do caso de gripe aviária aqui no país. Márcia. Com certeza, a ministra está dando coletiva. A ministra, inclusive, Juliana e telespectadores, já falou. O risco é de que seja transportada a carcaça que esteja contaminada com o vírus e contamine os plantéis comerciais de outros países. Não é o consumo humano que está em risco. O ministro já deu essa entrevista, essa fala, nos últimos dias, desde que toda essa situação começou a ser levantada. É importante a gente lembrar que o cancelamento das exportações acontece por precaução e protocolo. E lembrar também que o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, mas há esse acordo entre os países que diz que, caso aconteça uma situação como essa, é preciso que seja suspendida imediatamente
a negociação entre os países. Assunto que naturalmente a gente vai atualizando. Obrigada, viu, Juliana, pelas suas informações. Uma boa noite para você.